Olá! Quando as guardas municipais surgiram, essas corporações eram encarregadas de proteger os bens, serviços e instalações das cidades. O tempo passou e em 2014 foi criado o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que atribuiu aos homens e mulheres de uniforme azul marinho as funções de defesa da população e também prevenção à violência. O programa em discussão fala hoje sobre um projeto de lei apresentado na Assembleia que cria a Academia Preparatória de Guardas Civis Municipais da região metropolitana de Sorocaba. Nossos convidados são Oséias Francisco da Silva, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais, Benedito Zanin, comandante da Guarda Municipal de Sorocaba, João Alexandre, professor João Alexandre, especialista em segurança pública, e também a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que é a autora deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa em discussão. 30% das cidades paulistas possuem guardas municipais, que podem receber nomes diferentes dependendo do tipo de localidade onde atuam. Das 645 cidades paulistas, 200 possuem essas corporações, um efetivo de 40 mil homens e mulheres. É a segurança pública na esfera municipal. As guardas têm um estatuto geral, criado por meio de lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff em agosto de 2014. E assim, cada cidade pode criar, também por lei, a sua guarda municipal, uniformizada e armada, com poder de polícia. Os nomes podem variar: Guarda Civil, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Municipal ou Metropolitana. São competências específicas zelar pelos prédios públicos e proteger o patrimônio histórico dos municípios, desenvolver ações de prevenção à violência, atuar na segurança escolar, colaborar com órgãos de segurança pública da União e dos Estados. A Guarda Municipal deve ser formada por servidores públicos que prestam concurso, com nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos e capacitados. Os municípios podem criar órgãos de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda. Oséias, vamos começar conhecendo a história das guardas municipais. Quando tudo começou? Foi nos anos 80? Mauro, a Guarda Municipal atuando como órgão da segurança pública no policiamento ostensivo e privilegiando mais o preventivo e o comunitário, que é a sua vocação natural. Essa característica que nós vemos hoje, a partir prioritariamente das guardas do Estado de São Paulo, é muito recente. Mas a história da guarda no país é uma história que remota ao tempo da nossa própria história do país. Então, esse tempo de mudança, né, das atribuições é que é mais recente. A própria Guarda Civil, a Guarda Municipal ou Metropolitana, o nome varia de acordo com a localidade de atuação, isso tem muito mais tempo. Tem muito mais tempo. A entrada desse novo ator no sistema de segurança pública, ele se dá por diversos fatores. Eu acredito que o fator preponderante é que no país a gente vive um cenário de segurança pública drástico. É um país onde tem em média 56 mil homicídios ano, né, onde a segurança pública ela está entre as principais prioridades do povo brasileiro. Há um estado de insegurança pública que impõe medo, restrição e privação à população. Isso aí força, sobretudo os prefeitos, que são cobrados, são demandados pela população, a assumir um protagonismo para construir aí uma condição que a população possa usufruir dos seus direitos, possa gozar daquilo que a cidadania lhe propõe. Comandante Zanin, em qual contexto da segurança pública as guardas municipais surgiram? Porque elas justamente não surgiram para a segurança pública, elas tinham outras atribuições. Mas como era o problema da segurança pública à época do surgimento? É interessante. A guarda, só completando do Oséias, nós temos os nossos procedimentos de hierarquia fundamental, a nossa
o nosso ato de servir o cidadão que já herdamos das guardas civis dos estados, né, que foram extintas por volta da ditadura em 69. A guarda, como já foi falado, ela inicialmente, no texto constitucional, as primeiras corporações foram voltadas para a proteção patrimonial, ou seja, para a segurança dos bens, serviços e instalações das respectivas prefeituras. Já na década de 90, houve uma migração, né, porque quando se tratava de bens, se incluía parques, praças, e onde tem parques, praças, logradouros, existe a população que o frequenta. Então, foi uma evolução natural de que o mais importante não era o banco da praça ou o prédio, a estrutura, a instalação do prédio, e sim zelar para garantir o usufruto daquela população naquele espaço público. Então, década de 90. Daí já primeiro passo na administração, como polícia administrativa. Nós evoluímos já no final da década de 90, início dos anos 2000, já exercendo atividades de trânsito. A partir de 2001, a primeira vez que de forma nacional, no Plano Nacional de Segurança, surgiu a guarda como defesa social. Então os municípios já começaram, o governo na parte nacional, a investir em municípios que mantinham guarda para estruturar, fazer formação, trabalhar, zelar pelo próprio trânsito na época da lei. A partir de 2003, já houve também uma estrutura falando da guarda como porte de arma, e a Senasp também já surgiu logo em seguida e colocou investimentos na formação desta guarda. A guarda ela não nasceu para a segurança pública em 8 de agosto do ano passado com o Estatuto Geral. Ela foi preparada por mais de uma década, vindo com investimentos da Senasp em cursos, formando gestores, investindo em logísticas, fazendo essa preparação da sociedade para receber a polícia de proteção comunitária nos moldes que ela realmente se efetivou hoje. Então é um trânsito de 3 décadas de história para chegarmos nessa especialidade. Uma lacuna a guarda, ela não ocupou um espaço de outra instituição, isso é importante frisar. Ela simplesmente assumiu uma lacuna na segurança pública, que era a prevenção, o patrulhamento preventivo antes que ocorra o crime, antes do delito ocorrer. Nós prevenimos crime. O município não tem o poder de polícia da perseguição do crime, ou seja, buscar onde o infrator estiver, fazer a perseguição e encaminhar para a parte processual. Nós estamos lá para proteger o cidadão e garantir, vou ser redundante na minha fala, e garantir o bom usufruto desses espaços do direito de cidadania, como o colega falou, de usufruir bem da praça, do parque, dos seus filhos que vão para a escola com segurança. Essa polícia preventiva é a especialidade das guardas civis em todo o país. Professor João Alexandre, o comandante Zanin destacou que as guardas municipais não ocuparam espaço de outras corporações, como a própria Polícia Militar ou a Polícia Civil, mas ela precisou migrar a sua atividade para dar a proteção, a prevenção à violência. Não se pode mais pensar em fazer segurança pública sem as guardas municipais? Não, perfeitamente, como bem colocado aqui pelo comandante Zanin, pelo presidente Oséias. A grande questão hoje é que a sociedade de 2015, do século XXI, não é a sociedade de 88. Hoje nós temos aí 5.570 municípios no país, cada um sofrendo de um fenômeno que na sociologia nós chamamos de interiorização do crime. Então, por quê? Porque todo o efetivo das polícias estaduais foram para as metrópoles, onde tem os grandes delitos, as grandes concentrações de desinteligência de ordem geral. O município ficou desguarnecido. E por ficar desguarnecido, ele ficou frágil a qualquer tipo de atividade criminosa. Então, qual é a força primária local? É a guarda municipal. E, obviamente, atendendo o clamor da população, como bem já colocado aqui, e atendendo a necessidade de proteger o cidadão de forma integral, essa migração, vamos dizer assim, essa mutação, de uma guarda
essência jurídica patrimonial para uma que exerça o patrulhamento preventivo com autorização legal de uso da força, ela se fez necessária, tanto que desde 2003 isso já era debatido no Congresso Nacional e em 2014 veio a ser consolidado através do Estatuto, né? Deputada Maria Lúcia Amari, a Academia Preparatória de Guardas Civis Municipais, que é a sua proposta no projeto de lei, ela já está prevista no Estatuto das Guardas Municipais, que foi aprovado no ano passado. É esse o segmento? Na verdade, assim, conversando bastante com o comandante Zanin, que é da minha região, comandante Sorocaba, conversamos bastante sobre as dificuldades que eles estavam tendo, principalmente porque hoje nós estamos consolidadas enquanto região metropolitana. E havia necessidade de que se criasse essa academia para que houvesse uma formação, capacitação dos guardas municipais das cidades que compõem a região metropolitana. E muitas, assim como tem a Polícia Civil e a Polícia Militar, tem uma academia de preparo, cada um chama de um nome, a Guarda Municipal precisava de alguma coisa que ajudasse a formar, porque basicamente as cidades da região nossa são cidades conurbadas, né, e pertencem hoje a essa região metropolitana. Então, o justo e o legal seria, do ponto de vista de segurança, que todos tivessem a mesma formação e fossem formados da mesma forma. E essa academia, ela vem, se Deus quiser, se for aprovado esse projeto, se transformando em lei, ele vai atender a demanda da toda a região, porque tem cidades que é uma região muito desigual e muitas não têm condições de formar como se der, porque às vezes são 4 ou 5 guardas municipais, na outra tem 400, na outra tem 50, enfim. E essa formação diferenciada precisaria ter uma igualdade de formação. Então, acho que criando dentro dos padrões que seguem a legislação federal, que ela pudesse, dentro da legislação estadual, organizar a região dentro de uma formação adequada, porque hoje a Guarda Municipal, ela não só tem um papel importante na questão da complementação da segurança pública, mas ela basicamente também tem um fator bastante importante, que ela tem um lado social importante, né? Ela está ao lado da população, né? Ela está no meio da população. E essa proximidade faz com que eles tenham que ter um preparo para que eles possam enfrentar o papel preventivo que eles têm, né? Mas e inibem com toda certeza ações criminosas onde eles tenham a região de atuação deles. O desenho da Guarda em Sorocaba é o mesmo desenho daqui da capital, porque aqui nós falamos de uma região metropolitana de São Paulo. E Sorocaba também é uma região metropolitana, aqui são 39 municípios, lá são 26. 26 municípios. Então o desenho é o mesmo? Na verdade, é diferente. Oi? Desculpa. Não. A peculiaridade é diferente. A formação de conduta do policial é idêntica, a formação. Mas a peculiaridade regional, interior e capital, violência, a cultura populacional é diferente. Dentro da nossa região metropolitana, Sorocaba, que é uma cidade sede metropolitana com 600 mil habitantes, tem costumes diferentes de uma cidade menor de 30, 40, 50 mil habitantes da região limitiforme, né? Então, mas segue a legislação que é a legislação federal. Quando se trata de legislação de conduta, de formação técnica, ela é idêntica. Que nome tem lá? Porque dependendo da localidade de atuação, é Guarda Civil, Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil Municipal, como é que, pelo fato de ser uma região metropolitana? Se permite, foi bem sábia a nossa deputada nas palavras, nós chamamos de Guarda Civil Municipal. Uhum. A Guarda Civil, esse nome tem uma história, né? As instituições são guardas municipais porque elas são forças do município, colaborando na segurança pública. Mas a Guarda Civil é porque a nossa conduta de formação, ela vem da extinta Guarda Civil. Então, já passou, quando o Jânio Quadros, em 86, aqui na capital do estado de São Paulo, passou a chamar a Guarda Municipal de São Paulo de Guarda Civil,
foi já para fazer uma homenagem, e a primeira formação desta turma de guardas que faz a excelência no policiamento da cidade, no policiamento comunitário da cidade, ele recebeu, inclusive foi contratado oficiais da extinta Guarda Civil, que na época estavam aposentados recentes da Polícia Militar, onde foram incorporados. Quando o senhor fala a extinta Guarda Civil, comandante, é a Guarda Civil do Estado. Que fundiu-se com a força pública e criou-se hoje a Polícia Militar. Polícia Militar, sim. Mas os nossos princípios de atuação, essa filosofia de polícia de aproximação, o garbo de conduta, a nossa hierarquia, a nomenclatura da hierarquia entre classes, oficiais e inspetores, já vieram da Guarda Civil. E o objeto, tratando aqui da nossa academia, o objeto dessa formação é que na região metropolitana todos tenham a mesma conduta. O cidadão, passando por Sorocaba ou qualquer cidade da região, ele reconhece o guarda civil da região metropolitana de Sorocaba como se fosse um único. Então, a formação, a carga horária, né, de formação, foi também citado pela nossa deputada, a dificuldade de um município. Por exemplo, a nossa escola de formação da Guarda Civil, ela já fez alguns convênios, mas foram casos pontuais. O que nós queremos é ter uma academia fixa, que desenvolva estudos de segurança comunitária, né? Por isso nós falamos não de escola de formação, porque a escola de formação estará incutida na academia. Falamos de academia de formação mesmo. Uma academia de pensadores, ali terão inspetores, pessoas que terão condições de buscar conhecimento em outros estados, em outras guardas de excelência, própria da América Latina, ou da Europa, ou no Japão, que é o modelo de aproximação. Passar essa conduta de formação. A guarda ela está preparada nessa formação, tanto da parte subjetiva, que é a conduta, o regulamento disciplinar, a filosofia de polícia comunitária, que nós chamamos, né, de polícia de aproximação e participação comunitária, né? Essa filosofia já trouxe das leituras do nosso professor aqui, né, que ela é participação comunitária. A guarda vai buscar essa participação no entrosamento com a comunidade, nas reuniões de CONSEG, né, dos conselhos de segurança, nas reuniões de comunidade do bairro. Então, traz a comunidade como nossos parceiros para coletar esses dados, criar diagnósticos e soluções para aquela comunidade. Dentro de uma cidade do tamanho do porte de Sorocaba, que aqui para a capital não é uma cidade de porte médio, mas para o interior é uma cidade grande, 600 mil habitantes, temos divisões regionais de costumes. Então, não dá para criar um diagnóstico único para todo o município. Então, nós tratamos o perfil de fazer uma saturação de segurança, integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, ou com órgãos de apoio de defesa social, porque às vezes o problema é social, então vamos trazer pessoas da rede para trabalhar. Então, esse afim é tudo debatido, né, dentro dessa academia. Não deixando a parte tática, que é ensinamento de qualquer polícia. O curso de formação existente em Sorocaba, ele não deixa a desejar qualquer formação tática que uma polícia tenha, mas não é a nossa especialidade. É que no policiamento do dia a dia eu posso deparar numa situação de conflito e tem que estar preparado para isso. Você acompanha o programa em discussão aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que cria a Academia Preparatória de Guardas Civis Municipais da região metropolitana de Sorocaba. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, apresentado aqui na Assembleia Legislativa, que cria a Academia Preparatória de Guardas Civis Municipais da região metropolitana de Sorocaba. Zé, vamos falar de estatísticas no combate à criminalidade. Os guardas civis, eles produzem essas estatísticas. Em que medida isso aparece nos números? Olha, Mauro, um dos grandes desafios da segurança pública, em particular das guardas municipais, é mensurar
o seu trabalho operacional, administrativo. Ainda é um grande desafio que nós estamos perseguindo. Por quê? Mas, nesse sentido, nós já demos alguns passos importantes. Dentro da lógica do planejamento estratégico, da produção de diagnóstico, cada guarda municipal tem assim, um esforço muito grande, tem produzido estatísticas da sua própria guarda municipal. Mas aqui no estado de São Paulo, até 2013, a gente não tinha, dentro do BO eletrônico da Polícia Civil, um campo para qualificar a apresentação de ocorrência das guardas municipais. Então, as guardas municipais apresentavam suas ocorrências, elas iam lá para a conta da civil, da militar, e não aparecia guardas civis municipais enquanto produtor de trabalho na segurança pública. Daí o desafio. O desafio. A partir de 2014, isso já é uma realidade. Inclusive, em reunião recente na Secretaria de Segurança, com o secretário Dr. Alexandre de Moraes, nós solicitamos que a Secretaria fizesse um relatório específico desse último ano que a Guarda atuou, porque nós temos uma convicção em que a produção das guardas civis municipais do ponto de vista de atendimento à população, ela é muito significativa no Estado. Nós temos um projeto, por exemplo, do governo aqui do Estado de São Paulo, de gratificação, bonificação, em decorrência de redução de alguns indicadores da criminalidade, que dá uma bonificação para os policiais militares. E em muitas cidades conseguiu redução desses indicadores. Mas eu falei na época, e repito aqui, que a redução desses indicadores teve a participação efetiva das guardas civis municipais, que fazem seu trabalho de maneira muito incisiva e contundente. Tem município que nós temos que a guarda atende mais de 50% das ocorrências anuais no seu município, e isso não aparece. Com a produção do governo, por intermédio de uma estatística, um relatório específico, a gente vai ver a dimensão desse trabalho das guardas municipais para daí mensurar a real importância que ela tem no sistema de segurança pública, na produção da sensação de segurança pública e na redução da criminalidade. Professor João Alexandre, conhecer esses números produzidos pelas guardas civis no combate à criminalidade é importante, porque sem o conhecimento dessa realidade não dá para se traçar as estratégias, saber o que é que está acontecendo, como é que vai ser a forma de atuação, não? Não, perfeito. Essa questão da estatística é um problema crônico nas forças de segurança. Se o senhor ver, na Constituição Federal de 88, ela prevê no parágrafo 7º do artigo 144 a criação de um sistema que dê o quê? Sinergia entre as forças policiais, compartilhe dados, informações, estatísticas comuns, com o fim de quê? Com o fim de realmente você ter bases para um bom planejamento político, local, estadual, nacional. Isso até hoje não foi consolidado, até hoje não foi regulamentado. Por conta do quê? Porque nós vivemos um sistema de polícias de meio ciclo, de polícia com estatísticas próprias, quer dizer, a conduta gerencial da polícia brasileira ela é autista, porque cada um no seu quadrado, sem comunicação. Não estou falando aqui de unificação, não estou falando disso aqui. Estou falando assim, de que se eu precisar de um dado seu, quer dizer, veja, nós estamos em São Paulo, estado de São Paulo, onde se você for roubado, você liga para a Polícia Civil, no telefone da Polícia Civil, fala, liga para o 90. Percebe que nós temos duas forças policiais trabalhando na rua, Garra, GOI, Força Tática, Rota, e tem dois telefones para chamar. Não pode ser um só, e aquele que estiver mais perto atende. Então, quer dizer, a produção da estatística, ela se faz necessária por conta do quê? Porque o sistema político ele é hipócrita. Porque, veja bem, o que é a realidade hoje? A realidade é o município. O Estado, membro, a União, são seres políticos fictícios. Mas o cidadão mora no município, as coisas acontecem no município. E o prefeito, como gestor maior das estruturas locais, se ele não tiver dados, como o senhor bem colocou, da importância desses dados à disposição da sociedade, como é que eu, conselho local, como eu, comandante da instituição, como eu, forças sociais organizadas, vou conseguir pegar esse mapa e verificar na minha mancha criminal onde eu vou direcionar as forças, seja ela municipal, estadual ou federal, determinado crime, determinado evento. Então, assim, a ausência de estatística e a ausência, inclusive, do interesse nacional em incorporar as guardas na Estratégia Nacional de Defesa como fonte de arrecadadora de dados e tabuladora de informações, distanciam a gente de um planejamento correto, até porque as subnotificações de polícia são graves. Se a gente fica de cabelo arrepiado, que nós tivemos, vamos colocar aí, número hipotético, 1000 roubos, na verdade não são 1000, são 3 ou 4 mil, porque de cada 4, um vai prestar queixa, 3 fica quieto.
Então, quer dizer, então, na realidade, as estatísticas que nós temos hoje são estatísticas assim, passíveis de dúvida e muito subnotificadas. A população tem condições de reconhecer o trabalho, não reconhecer a corporação, mas reconhecer o trabalho que é feito, entender o trabalho que é feito. A Polícia Civil faz a investigação dos crimes, a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo, vai para as ruas atrás da prevenção. E o Guarda Civil, ele faz, perante os olhos da população, o quê? O mesmo que o PM faz? Então, essa questão aí, como o comandante Zanin falou, nós precisamos, né, e a gente sempre debate aqui, sempre com o presidente Oséias aqui, deputada, a questão é a seguinte, quando você faz a mesma coisa que o outro, não há necessidade de você existir. Então, por conta do quê? Porque já tem outro que faz. Então, quer dizer, na realidade, se a Guarda Municipal for fazer o mesmo serviço da PM, então incorpore e aumente o efetivo. Porque, na realidade, qual é a vocação da Guarda Municipal? O senhor falou no bloco anterior lá. A Guarda Municipal ela veio de quê? De uma autorização legal para proteção de bens, serviços e instalações. Quer dizer, uma guarda intramuros, patrimonial. Com a necessidade social, ela foi para fora dos muros fazer o patrulhamento preventivo. Mas, aí cruzando com a fala do comandante Zanin, para quê? Para atuar na prevenção primária do crime, da violência, naqueles fatores, na segurança escolar, na mediação dos conflitos, no posicionamento das praças, das ruas. Mas com qual visão? Com uma visão de polícia comunitária e polícia de aproximação, não repressiva. Vai usar armas? Sim, deve. Não existe polícia desarmada. Vai usar colete, viatura, highlight, vai usar todos os acessórios e equipamentos de uma polícia. Mas eu sei que aquela polícia de azul que está próximo de mim, posso conversar com ela, posso me aproximar, porque a resposta que eu preciso dela é uma resposta, nesse momento, não repressiva. Percebe? Então, assim, essa questão até passa por esse projeto, passa pela formação. A formação unificada é que vai dar a conduta do homem na ponta da linha. Porque senão ele vai ficar do jeito que ele está hoje, largado, recebendo vários tipos de formação, e ele mesmo não sabe se ele é polícia repressiva ou se ele é polícia de preventiva. Então, quer dizer, na realidade, nós precisamos colocar, digamos, ordem nesse cenário, para que a partir desse cenário, essa pergunta que o senhor fez, ela comece a ser verdade absoluta na cabeça da população. Eu sei que o guarda é guarda municipal, tem poder de polícia, mas também atua... Mas ele é preventivo e não repressivo. Isso. Pode até ser repressivo numa situação criminal mais, assim, gritante naquele momento. Aquilo que era uma desordem simples e que ganhou uma determinada dimensão. Tá, mas eu sei que ele vai se preocupar também, não só com o bandido, o criminoso, o agressor da sociedade. Ele vai se preocupar comigo, enquanto cidadão, porque ao fazer ronda na minha rua, mais do que olhar o bandido, ele vai olhar outras condições periféricas que também afetam a minha integridade física. Né? Deputado, é fato que os guardas civis eles estão sujeitos, durante o trabalho, ao mesmo estresse, aos mesmos problemas que são enfrentados pelos outros profissionais da segurança pública. Essa sua matéria, o seu trabalho da criação da academia preparatória, inclui o que nesse sentido de prepará-los para o enfrentamento desse estresse? Exatamente isso, porque conforme a cidade que eles forem atuar, eles vão ter uma atividade mais intensa ou menos intensa, conforme a cidade que eles estão atuando e o nível de problemas que atuam em determinada cidade. Daí a necessidade deles terem um preparo, e nesse preparo, não só no sentido da função dele, mas também prepará-lo emocionalmente, psicologicamente, de várias formas, orientados e preparados para que eles lidem, porque, na verdade, todo policial, seja civil, militar ou guarda municipal, lida com um nível de estresse muito alto, né? Porque, apesar dele fazer a preventiva, a polícia comunitária, ele convive muito de perto com a violência, né? E ali ele tem que atuar. E toda a ação de violência provoca estresse. Daí o preparo, porque a formação vai fazer com que ele enfrente essas ações ligadas à sua função de uma forma mais equilibrada, preparado, com toda a orientação, vamos dizer assim, porque muitas vezes, até conversando com o comandante Zanin, a ação começa numa cidade e vai terminar na outra. E aí, daí a necessidade que eles tenham o mesmo comportamento, a mesma forma de atuação e trabalhem as polícias em sintonia, para que não haja essa disputa entre quem vai fazer o quê e em que momento. Então, assim, acho que
A Guarda Municipal, eu particularmente, acho que a população, a comunidade, o povo brasileiro já entendeu a importância da atuação dela. É aquele guarda que está perto de você, que você conhece o nome, que você sabe que ele está ali, que você sabe que você vai contar com ele. Então, daí a necessidade dele estar preparado para essa relação social que ele vai exercer dentro do exercício da sua própria função. Quando o comandante Zanin destaca essa necessidade da unificação da conduta dos guardas civis, vem ao encontro do que a senhora disse agora, de que quando um evento começa numa cidade e termina na outra, quer dizer, tem que ter essa igualdade de atuação, é isso? Porque, por exemplo, dentro da nossa região nós temos cadeias, presídios, então, de uma cidade tem, a outra não tem, mas assim, algumas cidades, elas acabam tendo, por conta dessa situação, acaba atraindo um tipo de crime que na outra é em menor escala. Então, daí esse preparo para quando, vamos dizer assim, no limite de um município com outro, eles tenham essa atuação conjunta, equilibrada, formatada dentro do mesmo conceito, dentro da mesma orientação e dentro de uma capacitação que eles se sintam, a população se sinta segura e eles também na atuação dele. Porque nós já tivemos com empresas de segurança, a gente sabe que se não tiver um preparo adequado, ao invés de atuarem como mais um elemento de auxílio, muitas vezes eles acabam criando uma situação de conflito maior ainda. Daí a necessidade desse preparo integral, vamos dizer assim, do guarda municipal. Comandante Zanin, na forma como está hoje, na formação como os senhores recebem hoje o treinamento, como é que é esse preparo para o enfrentamento do estresse, dos problemas emocionais no trabalho na rua? Hoje nós já temos o embrião, né, dessa futura academia, que eu já acredito que isso vai vingar. A nossa escola de formação, ela já segue as diretrizes Senasp, mais as peculiaridades da nossa região. Senasp é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso, Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela tem uma matriz curricular nacional, que dá uma base, um embasamento para a escola de formação e mais todas as outras matérias peculiares do nosso município e da nossa região. São um curso de 800 horas, são 6 meses, é um semestre letivo, né? Inclusive formei uma turma de Peró e Sorocaba agora na segunda-feira. No primeiro 50% desse curso, né, no primeiro trimestre, eles passam por uma formação antes de aprender táticas operacionais e estratégias, eles aprendem conduta. O guarda ele passa por regulamento disciplinar da corporação, que é rigoroso, porque nós vamos trabalhar com agentes com autoridade e armados. Eles passam por normas de conduta, eles têm ensinamento da postura, eles recebem instrução de ética profissional, filosofia de polícia comunitária de aproximação, ou seja, vai dar esse cidadão que vai se transformar no polícia de proteção comunitária, ele recebe esse feeling diferenciado de como mediar conflitos. Ele vai aprender primeiro a mediar conflitos com a população ou conflito doméstico, que pode acontecer, né, num atendimento policial. Então, cada peculiaridade, mediar um conflito numa atividade fiscalizatória de polícia administrativa, ali ele não está enfrentando um bandido, ele está enfrentando só uma atividade clandestina. Então, isso daí vai fazer ele a se aprimorar no seu grau de tolerância, não vai usar de equipamentos menos letais, não estou dizendo nem arma de fogo, num primeiro momento, porque ele aprende a verbalizar, ele aprende a conduzir essa mediação de conflito de uma forma técnica. E isso é importante por quê? Porque, como a deputada falou, somente na nossa região que temos cidades pequenas, mas conurbadas com a nossa maior, a crise pode se estender, né? Pode ser uma infração, um delito, onde numa perseguição pode adentrar a outro município, se não tiver uma técnica de comunicação padrão, se não tiver uma técnica de abordagem de conduta de receptação no município fronteirístico, né? Eu no município de cá reconhecer
o meu colega no município de lá, pela conduta, eu sei que a forma dele abordar vai ser igual à minha, para não haver nós não conflitarmos em atitudes técnicas operacionais. Isso é importantíssimo para deixar a formação. Outra coisa é a seleção. O cidadão, ele já é selecionado no perfil para o exercício da função. Então, é uma espécie de vestibular, o concurso público de um médico já faz uma seleção da vocação para ele ser médico. Para o policial, a mesma coisa, nós fazemos uma seleção rigorosa para a academia. Quero pedir licença só para a gente fazer mais um intervalo. Nós estamos aqui no programa em discussão, na TV Assembleia SP, falando sobre o projeto de lei de autoria da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que cria a Academia Preparatória de Guardas Civis Municipais na região metropolitana de Sorocaba. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Nosso tema hoje, o projeto de lei de autoria da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que prevê a criação da Academia Preparatória de Guardas Civis na região metropolitana de Sorocaba. Oséias, eu quero transferir para você aquela pergunta que eu fiz há pouco para o comandante Zanin em relação ao preparo psicológico para lidar com o estresse. Olha, o preparo psicológico ele é fundamental, né, para qualquer área do serviço público-privado, mas fundamentalmente para a segurança pública. Porque lidar com armamento de fogo letal, né, trabalhar em situação de tensão tem que dar uma pronta resposta, onde o resultado da ação, um juiz pode levar até 10 anos para julgar e você tem segundos para decidir, né, requer de fato um preparo psicológico bastante intenso e muito sério. Precisamos encarar esse tema com a seriedade que ele precisa, que ele exige. Eu vejo ainda que é um outro desafio que temos que pautar e temos que exigir dos gestores públicos que venham priorizar em suas políticas públicas, criar, na lógica de um centro regional, mas também criar um centro de atendimento psicossocial para os guardas municipais, que façam uma preparação paralela e que dê atenção tanto para ele como para sua família. O fator psicológico ele é determinante na ação policial. Ele é preponderante à preparação técnica. Porque preparar tecnicamente um profissional talvez seja a parte mais fácil do processo. Agora, aquele profissional está preparado para agir e reagir diante de uma situação de conflito e manter-se em pé e conseguir dar a resposta que a sociedade precisa e que a instituição tem que dar exatamente, exige sim. Algumas ações a instituição tem que fazer. Principalmente criar na própria instituição situação onde ele venha ter uma válvula de escape. Ele não pode manter essa tensão represada em si, né, e ir para a rua, né, com a tensão represada. Nós sugerimos que a prática de esporte, né, entre outras atividades que a instituição pode promover sem grandes investimentos financeiros, que isso ajuda em se esvaziar um pouco da tensão no dia a dia e preparar melhor psicologicamente, além de um profissional habilitado, credenciado pelo Conselho de Psicologia, da Psiquiatria, para fazer tanto a parte preventiva como reparativa em caso de um conflito, de um trauma maior. Deputada, o Oséias está fazendo outras sugestões. Como é que o legislador pode se aproveitar dessas sugestões para melhorar ainda mais? Eu acho que o importante é ouvir. O político tem que continuar aprendendo a ouvir a voz não só da população, mas a voz de quem está diretamente lidando com a situação. Não adianta você querer fazer um projeto baseado em fatos reais, né? Então, acho que esse projeto foi construído ouvindo 19 cidades, né? O comandante Zanin, antes de eu protocolar o projeto, eu pedi que ele desse uma olhada para que ele, com a experiência que eles têm,
ele pudesse ser construído e tivesse mais próximo da necessidade real tivesse. Claro que hoje nós, quando estamos aqui debatendo, né, com especialistas, eu acho que é importante que nessa oitiva, se alguma ação passou desapercebida dentro desse projeto, que ele possa ser complementado com a experiência do coletivo, né, porque ela tem a legislação ela tem que ao encontro da real necessidade e ela tem que produzir os efeitos na sua aplicar, principalmente quando ela for regulamentada. Ela precisa de todos os olhos voltados para uma regulamentação que não descaracterize o projeto, mas dê a ele uma contribuição de que ele possa permear a realidade do objetivo principal, que é que ele contribua com essa academia, a criação da academia, contribua para a finalidade pela qual ele foi instituído. Professor João Alexandre, um número aqui, na capital, a previsão legal aqui é de 15 mil integrantes na Guarda Metropolitana, mas a cidade tem 6.500 guardas municipais, o que representa um guarda civil metropolitano para cada 1.692 habitantes, e a recomendação da ONU é de 1 para cada 450 habitantes. Acredito que na região metropolitana de Sorocaba também o número seja bastante distante ainda desses 450. Quanto que a gente pode ter uma proporção mais equilibrada disso, seja na capital, na região metropolitana de Sorocaba ou em qualquer outra situação? Eu chamo a Guarda Municipal de uma polícia de possibilidades. Por quê? Porque ela pode ser moldada à necessidade da cidade. Às vezes, não adianta você ter 400 homens que trabalham de forma desconexa, sem treinamento, trazendo mais problema do que solução. E às vezes você tem metade disso dentro de um planejamento tático e técnico bem elaborado e o princípio da eficiência no serviço público ser alcançado. O que eu vejo é o seguinte, o que vai demandar um número, até a lei federal, no meu entendimento, ela entrou num campo que ela não poderia. No projeto Lei 13.022, é fixar um quantitativo máximo por efetivo da guarda. Ora, se o guarda municipal é servidor público municipal, pago com a receita do município, quem fixa a sua contratação é o seu chefe maior, é o chefe do executivo. Se ele quiser ter 2.000 e tiver folha para pagar 2.000, ele tem 2.000. Por que não só vai poder ter 339? Então, acho que isso aí é uma coisa até que a gente discutir. Mas, em termos reais, eu penso o seguinte, falar em quantidade de guardas é uma coisa que vai depender do desenho geográfico, do tipo de criminalidade, de mancha criminal que tem na cidade e de que vocação que aquela guarda vai ter para dar resposta a esses problemas sociais. Então, acho que a gente poderia deixar, a área de exatas, acho que não combina muito bem com essa questão de guarda municipal para esse momento, de que está ainda se construindo esse modelo. Quer dizer, não adiantaria ou não haveria a necessidade de se aumentar esse efetivo. Não, aí que está a questão. Para que eu possa dar uma resposta para o senhor, aí a pergunta tem uma anterior, me dá o seu mapa, a sua mancha criminal. Quais são os seus problemas? Aí, de repente, não é nem 15 mil, é 35 mil. Então, vamos pegar o caso aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, o senhor tem uma previsão legal para 15 mil homens, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Mas você tem, efetivamente, 6.300 homens. Hoje teve o último concurso agora, vamos colocar, vamos arredondar que tenha 7 mil homens aí, não chega a isso. Mas espalhado por São Paulo, por diversas inspetorias, numa escala 12/36, contando folgas, férias, licenças, prêmios e pedido de baixa, na verdade, o que você tem operando na ponta da linha? Quer dizer, na realidade, você tem um número aberto, um grande, 15 mil, mas se você for ver efetivamente, levando em consideração que o dado da ONU, não sei que esse dado... Um para cada 450 então, a gente tem um estudo que é 1 para cada 250 habitantes, Então, a regra seria 4 policiais para cada 1.000 habitantes. A média geral, 4 para 1.000. Então, nós não temos quase nada na ponta da linha. Sim. Então, assim, números é uma coisa muito que nos engana, Comandante Zanin, quem pode ser um guarda civil municipal? Qualquer cidadão brasileiro, naturalizado brasileiro, com mais de 18 anos, ter segundo grau completo e estar quito com seus deveres militares, não ter antecedente criminal e ser aprovado no concurso público. O tempo do programa já está chegando ao final. Aproveitar que o senhor está com a palavra, comandante Zanin, qual a sua conclusão sobre o nosso tema em até 1 minuto, por favor? Muito aproveitoso, deixo aqui meu recado, que já foi a minha fala, não ocupamos espaço de outras forças policiais, ingressamos na lacuna. É exemplo de Sorocaba, e as ações integradas com as demais forças de segurança é uma harmonia perfeita, temos reuniões entre os comandantes da Polícia Civil, Militar
e Guarda Civil todas as terças-feiras para programar a ação de uma semana. Os colegas da Guarda, nós somos colegas da segurança. Policiais civis, militares e guardas civis não se agrupam separado, trabalham em harmonia e junto, lado a lado. Então já é uma cultura na nossa cidade que estamos estendendo para o nosso município e oxalá já para todo o Brasil no futuro. Vamos aguardar, esperar esse resultado que vai ser vitorioso, essa academia que vai deixar uma conduta só na nossa região. Zé, a sua conclusão sobre o nosso tema? Nós temos uma avaliação que a segurança pública no país ela chegou ao seu esgotamento. Ela não consegue mais corresponder aos desafios do século XXI e muito menos desafio do Estado Democrático de Direito. Nós temos uma avaliação de que as guardas civis municipais se constituem um novo ator na segurança pública que pode oxigenar esse sistema, invertendo a lógica, saindo de um velho paradigma de segurança pública reativa, repressiva, uma segurança pública pautada na prisão do infrator, para uma segurança pública cidadã pautada na segurança do cidadão. E nesse contexto, eu quero dar um destaque especial para a Lei 13.022, que é uma lei nacional que visa dar parâmetros gerais para as guardas civis municipais com princípios específicos e gerais. Essa lei ela é muito avançada. Além dela consolidar um processo de policiamento das guardas civis municipais em diversos municípios no país, ela também traz a grande possibilidade de que a participação social efetiva e concreta na segurança pública municipal. A questão do Centro Regional de Formação, quero dar os parabéns para a deputada pela iniciativa, é muito importante esse projeto. A formação ela é essencial para você criar protocolos administrativos, de gestão, protocolo de atendimento, a exemplo do bombeiro, a exemplo do SAMU, a exemplo dos médicos. É necessário que a população ela tenha uma expectativa a respeito das guardas civis municipais. E a construção dessa resposta depende necessariamente da formação. Sua palavra final, professor João Alexandre. Bom, eu quero também, de pronto aqui, parabenizar a deputada por essa iniciativa. Acredito que deva ser uma iniciativa piloto no Brasil e que nós vamos estar observando com muito carinho. Agradecer ao comandante Zanin pela expertise, por diligenciar esses esforços, e dizer o seguinte, que nós estamos num momento de grandes transformações. Eu acredito muito na municipalização da segurança pública. Acredito que as soluções locais devem ser feitas pelas forças locais de toda a natureza. O que resta compreender agora, e que é uma grande dificuldade hoje que as guardas municipais enfrentam no Brasil, que é a compreensão dos prefeitos. Os prefeitos ainda não compreendem o que é uma guarda municipal, qual é a utilidade dessa excelente ferramenta de gestão e como que ele pode investir cada centavo e ter alto retorno político e de segurança para os munícipes e para os seus próprios eleitores. Então, o que nós estamos aqui hoje, nessa sala, diante da Lei 13.022, diante do projeto que Vossa Excelência apresentou, é que nós podemos desenhar e construir um novo modelo de segurança pública para o Brasil. Até copiando o título do livro que ele presenteou a senhora, né, Walter? Está vendendo mais do que o Paulo Coelho aqui, viu? Entendeu? Então, dizer o seguinte, o cidadão ele deve colaborar, interagir e cobrar do seu prefeito, que tenha uma guarda municipal, maiores investimentos, maiores processos de capacitação, para que juntos, povo, polícia e sociedade, possa fazer do nosso país um lugar melhor para se viver. O fechamento do programa é da senhora, deputada Maria Lucembra. Nós estávamos até conversando um pouquinho antes do programa sobre a questão de o que é custo, são custos e o que é investimento. Acho que o professor João Alexandre falou uma ação importante, né, dos prefeitos se conscientizarem do importante investir nas suas guardas municipais, ampliando o seu campo de atuação num momento difícil que nós estamos vivendo de crise de segurança no nosso país. Queria cumprimentar também o Oséias e o comandante Zanin, porque eles são inspiradores no sentido de que eles não só exercem a função deles, eles lutam pela categoria, não só pelos direitos, mas pelo aperfeiçoamento da sua função. E não tem como, num chamamento desse, nós não nos incorporarmos a essas ações e, através da nossa função do Legislativo, fazer com que o aperfeiçoamento que eles pretendem possa ser
efetivado através de uma legislação pertinente, realista, né, e que possa realmente contribuir para a melhoria da formação, da capacitação das guardas municipais, dada a importância que elas têm no contexto social e também no conceito de segurança pública mesmo. Então, eu queria agradecer eles estarem aqui, né, contribuindo, e a gente aprende muito, né, porque eu acho que o legislador tem que contar em constante aprendizado para que as expectativas das ações, no caso da Guarda Municipal, possam ser transformadas em leis que possam contribuir para o Estado de São Paulo. Quero agradecer a todos pela presença aqui nos estúdios da TV Assembleia SP. Nesse programa em discussão, nós falamos hoje sobre o projeto de lei de autoria da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que prevê a criação da Academia Preparatória dos Guardas Municipais da região metropolitana de Sorocaba. Um agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Tchau. Até o próximo tema. Vale a pena.